crianças, como vão? Como passaram a semana? Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andreia. Hoje nós vamos continuar falando sobre símbolos religiosos. Mas vamos preparar então o nosso material para hoje? Hoje nós vamos precisar de um pouco mais de material. Nós vamos precisar do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor. Quem tiver também pode separar aí a canetinha. Além da borracha, uma fita adesiva ou pode ser uma cola também. E um papel sulfite. Hoje nós vamos realizar uma atividade bem diferente que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou dar um tempo para vocês separarem esse material. Eu aguardo. Com esse material separado, então vamos fazer as nossas anotações do dia de hoje lá no nosso caderno com bastante capricho. Vamos colocar a data, o nome da nossa aula, símbolos religiosos, IER, que significa ensino religioso. No capricho, eu aguardo. Nosso caderno pronto, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos lá na aula passada, que também tem o mesmo tema de símbolos religiosos. Vocês lembram de qual matriz nós conversamos? Isso mesmo, da matriz africana. Olha lá os símbolos que nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos os símbolos
das religiões da Umbanda e do Candomblé, que fazem parte da matriz africana. Olha lá o primeiro símbolo, os atabaques. Lembram dos atabaques? Então, eles são muito utilizados nos rituais africanos, eles são instrumentos de percussão. Lembra que eu falei que o som desses instrumentos sai através de batidas? Eles são usados para acompanhar danças e rituais. A segunda imagem traz um outro símbolo que é o fios de contas ou guias. Lembram como que eles são usados? Eles são aqueles objetos religiosos que representam a divindade ou o cargo da pessoa que está utilizando dentro dessa religião aí, do Umbanda e do Candomblé. E a última imagem dessa tela é o Eruexim. Ele representa a orixá Iansã. É um instrumento utilizado para espantar os maus espíritos. Foram só esses que nós estudamos? Não, né? Tem mais esses dois aí. O primeiro é o Ofá, do orixá Oxóssi. Ele representa um guerreiro das matas, um caçador. E como ele utiliza um arco e uma flecha para fazer a sua função, é assim representado. E a última imagem, que é o símbolo do abebé, do orixá Oxum. Esse instrumento, ele é utilizado para a guerra, como se fosse uma espada e também como se fosse um espelho, porque essa orixá é muito vaidosa. E hoje, antes de começarmos e aprendermos os novos símbolos sagrados que eu trouxe para vocês na aula de hoje, nós vamos ouvir uma história. E essa história, ela é escrita de uma forma diferente. Ela é escrita na forma de poema. Vocês já ouviram um poema? Então, ele possui poemas que fazem a gente se sentir assim como se estivesse tomando banho num rio, subindo num pé de goiabeira, brincando com os animais, pescando, olhando para as estrelas. O seu autor é o Tiago Aqui. Ele é descendente do povo Sataré-Mauê e ele nasceu em Barreirinha, lá no Amazonas, no coração da floresta amazônica. O poema que eu escolhi é esse que está aí na tela. O poema de hoje é Cobra Grande. De vários poemas que esse livro traz, é esse que eu escolhi para ler para vocês. Prestem atenção como a forma de escrever uma história através de poema é diferente. Cobra Grande. A cobra grande desce o rio, acordando medos, e no galho das árvores, corujas sentem frio e contam segredos. Na margem, ouve-se latidos, cachorros assustados, mandando recados. A cobra grande é grande, maior que o fim da terra, maior que o infinito. É verdade, eu não minto. Por isso, ela mora no fundo do rio, toda prosa, nem sente frio. Só aparece em noites de temporal e em noites assim não canta o bacural. É um escuro que aparece não ter fim. Meu tio não vai pescar, pois a cobra grande gosta de passear. E para que não aconteça nenhum mal, ele fica em casa ouvindo o vendaval. Quando a cobra grande passa em frente à aldeia, o pajé faz um ritual. Ao redor da fogueira, tudo clareia, e o canto do velho índio assusta o mal. Em uma noite pintada de chuva, a cobra grande foi passear. Foi visitar o seu primo Poraquê, com quem gosta de conversar. No meio do caminho, pegou alguns peixes para seu primo assar. Mas que pena! Ao chegar, seu primo começou a ralhar. Ele não comia peixes, e sim frutos, principalmente açaí. Como não gosta de desquites, foi logo pegar um malacaxi. Conversaram a noite toda e quando os galos começaram a cantar, Cobra Grande teve que voltar.
Nadou, nadou e nadou, deslizou por entre os sonhos dos botos, e quando o sol acordou em sua casa, chegou. Armou sua rede para deitar e enrolou todinha, e se pôs a sonhar. Vocês viram, crianças, que bacana a melodia com que essa história é contada? Isso é chamado de gênero textual. Existem poemas, narrativas, existem contos, mas o poema traz esse balanço, essa melodia das palavras. Mas por que será que eu escolhi essa história hoje? Quem me conhece, já assistiu às minhas aulas, já sabe, não é mesmo? É porque hoje nós vamos falar da matriz indígena. Hoje nós vamos conhecer alguns símbolos religiosos da matriz religiosa indígena e também o que elas significam. Na aula de hoje vocês vão conhecer muitas novidades, mas também vão conhecer a simbologia de algumas imagens e objetos que vocês já conhecem. Vocês só não sabiam da sua origem e significado, mas hoje vocês vão conhecer. Pinturas corporais. Na matriz indígena, os símbolos são muito representados pelas pinturas corporais. É muito incomum encontrarmos indígenas com o corpo todo pintado. Mas por que será? Nós vamos descobrir na aula de hoje. Acompanhem comigo lá na tela. As pinturas corporais funcionam como um código social. Cada uma delas indica uma situação específica. Uma guerra, nascimento de filhos, ritos, lutos e etc. Um código social significa que é algo comum dentro de uma sociedade, qualquer sociedade. Por exemplo, nós daqui da cidade, quando vamos a um funeral, quando falece alguma pessoa e nós vamos até lá, para poder fazer as nossas homenagens e também para poder estar junto com os outros familiares, nós normalmente usamos uma roupa de cor preta. Pois é, para os indígenas, em vez de usar o preto, eles usam pinturas, eles usam desenhos para esse momento de luto. Quando morre um indígena, em vez de usar uma roupa preta, eles pintam um corpo, os desenhos que representam essa tristeza ou essa homenagem ao indígena que faleceu. Tem outro desenho para quando nasce um bebê, por exemplo. E também tem outro desenho para quando eles vão fazer uma festa. Os desenhos mudam conforme o que está acontecendo lá na comunidade deles. É como se fosse essa pintura uma roupa para eles, uma representação que é usada de diferente em cada ocasião, como nós também usamos. Assim como usamos o preto quando nós vamos no enterro de alguém que faleceu, também usamos uma roupa bem diferente quando vamos numa festividade maior como casamento, formatura. Nós também trocamos e usamos roupas diferentes. E para os indígenas, a pintura representa essas diferenças desses acontecimentos diferentes. E também são diferentes de povo para povo. Existem várias comunidades indígenas e os desenhos nem sempre são iguais, quase sempre são diferentes. Vejam essa foto que eu trouxe para vocês. Prestem atenção na pintura que fez no rosto desta criança. Essa pintura identifica a qual comunidade indígena ela pertence. Acompanhem lá comigo. Alguns povos indígenas dividem suas aldeias em duas metades. O povo xerente, que vive no norte do estado do Tocantins, é um exemplo. O povo xerente se organiza nas metades Sdakra, identificada com a lua, e Siptato, identificada como o sol. As pinturas também facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua. Existem comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil inteiro, mas cada uma delas possui características diferentes. Nós podemos até não saber identificar qual é a comunidade dessa menina que está ali na tela, a qual ela pertence, mas o povo dela com certeza sabe identificar.
dentro da mesma comunidade xerente, que é essa que ela participa, existe uma divisão. A parte que usa o sol para se identificar e uma outra parte que usa a lua. Inclusive a linguagem, o dialeto, como eles falam entre as comunidades são diferentes também. Pode ser que a língua guarani, tupi e tantas outras podem representar cada uma dessas comunidades e são faladas de maneiras diferentes. Então, quando elas se encontram numa festa, por exemplo, não sabem se comunicar com palavras, mas através das pinturas dos seus corpos, eles conseguem saber várias coisas. Eles conseguem saber qual é a etnia, se a pessoa é casada, solteira, se é um guerreiro, se é um caçador, um cozinheiro. Veja quanta coisa uma pintura pode dizer sem usar as palavras. Por isso eles são considerados símbolos. A comunicação entre as comunidades se dão muito através dessas pinturas, dessa simbologia. Vejam essa pintura que está aí na tela. Como será que os indígenas conseguem essa cor de tinta que está no rosto dessa criança? Vejam lá. Os indígenas não se pintam aleatoriamente. Os padrões de pintura são baseados na natureza, como a espinha de peixe, a casca de jabuti, os rastros de cobra, do veado e da onça, que são comuns a muitos povos. Como eu falei para vocês, existem simbologias e pinturas diferentes de comunidades para comunidades. Mas, como as pinturas são baseadas em naturezas, algumas são parecidas. Lembra como os indígenas usam essas tintas? Será que eles compram? Será que eles vão numa loja e compram as tintas que eles querem usar? Não. Eles tiram da natureza. Cada comunidade tem as suas características próprias, mas alguns desenhos, como eu falei para vocês, são comuns entre eles porque são tirados da natureza. Então a cobra, por exemplo, por ser comum na natureza, ela é utilizada por várias etnias, por várias comunidades indígenas. Outro desenho que também é bastante utilizado é o peixe, porque ele também é muito comum e ele é muito consumido por todas essas comunidades. Então, ele também vem sendo representado pelos desenhos em várias comunidades indígenas. Eu trouxe um vídeo para vocês que traz uma explicação mais detalhada sobre as pinturas indígenas e mostra alguns exemplos também. Prestem atenção aonde são pintados, o que representam. Esse vídeo trouxe para eles do jeito que eles fazem, que é diferente de outras comunidades. Prestem bastante atenção. A arte da pintura no corpo acompanha os indígenas há décadas, desde a antiguidade que eles fazem, enfim, desenham nos seus corpos, pinturas, enfim, tatuagens, feita com tinta natural realmente que eles tiram aqui da onde eles vivem. Por exemplo, essa que ela está desenhando agora no meu braço, o significado dela é cobra. Ela fez uma outra também no meu braço que significa guerreiro. Enfim, cada uma dessas pinturas que eles fazem, realizam no corpo, cada uma delas tem um significado. A pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, por meio da maquiagem e da tatuagem. Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão, ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Isso já vem de gerações a gerações, E vai indo. Então, essa nossas pinturas, ela é muito significante para nós, Aí relembra os tempos antigos, que viviam, pintado, do jeito deles viver, Então, hoje a gente ainda continua ainda mantendo essa cultura nossa, De viver pintado, de viver do jeito que nós somos, Do jeito que antes passados viveram, nós estamos vivendo ainda. Nós ainda continuamos, tendo essas pinturas ainda, que para nós é muito significante isso. Essa do rosto, senhora, por exemplo, o que significa essa do rosto da senhora? Essa do rosto, ela já vem antes, Isso é bem antigo mesmo, Ela significa assim, quando a gente vai indo para uma festa,
Quando você vai a passeio, antes eles enfeitavam tudo para eles ir para outras malocas, né? Para eles ir para festa, festejar com outros povos. Aí então até hoje a gente ainda continua. Como agora teve essa conferência, né? E nós estamos com a nossa pintura do nosso antepassado. Para cada evento há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Para cada parte do corpo tem uma pintura. Umas são específicas para as pernas, outras nos braços, costas e rosto. Essa daqui, essa pintura aqui é da etnia Macurape. Aí nós usa, né? Que aqui são 9 etnias, então nós usa os Macurape, usa o do Aruá usa dos Macurape, e assim fica, né? Que a gente vive tudo junto aqui. As pinturas são parte importante da cultura indígena. Eles se pintam para festejar, para protestar, para se despedir, agradecer, cultuar, guerrear, enterrar seus mortos e para várias outras coisas de suas vidas. As pinturas duram apenas alguns dias. Esse daqui é de festa, né? Que nós estamos hoje festejando. Aí então significa que eu tô na festa. Então é isso. Essas pinturas duram quantos dias mais ou menos? De 10 a 15. De 10 a 15 dias? 10 a 15 dias dura essas pinturas. Entre os indígenas também acontecem escolhas pessoais nas pinturas, mas sempre estão ligadas a acontecimentos sociais. É a forma de dizer o que estão sentindo ou que estão comemorando. A tinta é feita com produtos naturais. E elas são feitas com o quê? Com uma fruta que chama ginipapo. Ela é bem conhecida em todo lugar. Esse trabalho, pelo que eu vi que vocês fazem no corpo, ele é artesanal. Vocês fazem com o dedo, enfim, né? É tudo ali feito artesanal. Então, ela é feita, a gente pega um palito, né? Pode ser de dente ou de palha, mesmo que a gente usa mais é o palitinho de palha. Aí a gente faz o palito e enrola o algodão e vai molhando e passando, pintando. Uma coisa muito interessante que eu encontrei nesse vídeo, crianças, é que várias comunidades estão ali, né? Não uma só, mas eles compartilham seus conhecimentos. Eles dividem as suas simbologias e como eles as representam. Cada uma tem as suas particularidades, mas eles estão espalhando seus conhecimentos e as suas tradições não só entre as comunidades, mas também para todas as pessoas que querem conhecer. Por isso foi feita uma reportagem e passado para várias pessoas que não são indígenas, mas que querem conhecer essas tradições através dessas pinturas. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que até o lugar do corpo é apropriado para cada desenho. Alguns são desenhados na perna, outros no braço, outros no rosto. Tudo tem um significado, não só o formato do desenho. Mas ela trouxe o formato de alguns desenhos. Então eu separei aqui alguns para vocês, para a gente identificar então, além daqueles que foram falados nos vídeos, o que eles representam. Vejam lá. A primeira imagem é um adorno infantil, ou seja, esse desenho só é feito no corpo de uma criança. O segundo desenho é uma pintura que é feito na perna e significa festa onde todos dançam. Então, quando vai ter uma festa lá na comunidade, eles pintam esse desenho na perna. O outro é uma pintura jabuti, quer dizer que a mulher é solteira e sem filhos. Ela só é pintada numa mulher que não tem filhos e que é solteira. Essa outra imagem ali embaixo significa saúde. Esse símbolo é pintado para que eles estejam desejando a pessoa que recebe esse desenho muita saúde. E o último lá em cima é uma pintura para o casamento. Os indígenas que forem casar recebem essa pintura para dizer que eles vão se unir, que eles vão casar. Todas as pinturas indígenas, elas possuem características e significados próprios. E é muito importante que a gente entenda isso.
e respeite também. Os materiais utilizados normalmente para pintura são tintas extraídas de alimentos, tais como urucum, que produz o vermelho, genipapo, do qual se adquire uma coloração azul marinho, quase preto, e o pó do carvão, que é utilizado no corpo sobre uma camada de suco de pau de leite, seiva da árvore amapazeiro. Nossa, professora, tanta coisa eu nunca ouvi falar sobre todos esses elementos. Pois é, como eu falei para vocês, eles tiram a tinta da natureza para fazer. Mas vocês já ouviram falar de genipapo, urucum, seiva de amapazeiro? Não, né? Eu também não. Então eu fiz uma pesquisa para a gente conhecer. Vejam lá essas duas primeiras imagens que eu trouxe para vocês. Dentro desse fruto, que é o genipapo, ele é meio preto, meio estranho, não é? Pois é, ele é bastante utilizado para fazer doces, mas também pode ser cozido com um pouco de tempero e pode ser consumido. Na terceira imagem, vocês estão vendo o genipapo na árvore, como ele nasceu. E também a flor, né? Primeiro vem a flor e depois ele se transforma em fruto. Além de comer esse fruto, os indígenas tiram a polpa desse fruto, amassa bem, de uma forma que acaba aparecendo uma tinta que eles utilizam para fazer os desenhos na pele. A sua coloração dura na pele mais ou menos uns 15 dias. Não é feito e sai no mesmo dia, fica algum tempo ali ainda. E eu acho bastante tempo, 15 dias. E ficam ali sendo representados. O que mais que eles utilizam? A cor vermelha. Lembra que eu mostrei a outra imagem para vocês, aonde aquela menina estava com o rosto pintado de vermelho? Da onde que vem essa cor? Ela vem do urucum. É mais comum do que vocês pensam essa fruta. Vocês sabiam que existe até um tempero que nós usamos na nossa comida que se chama coloral e que também vem dessa fruta? A comida fica até mais colorida e mais saborosa. Então essa primeira imagem é do urucum. E a seiva do amapazeiro? É essa segunda imagem que vocês estão vendo aí. Ela também é chamada de leite porque ela tem essa aparência, essa cor de leite branca, né? Esse líquido, pessoal, ele é um pouco pegajoso, então eles também utilizam não só para pintar, mas para colocar na pele e colocar um pouquinho de pó de carvão. Carvão, isso mesmo. Aquele mesmo carvão que é feito para o churrasco, também ele é feito em forma de pozinho e grudado na pele com a seiva do amapazeiro. Esses desenhos, eles ficam na pele durante todo esse tempo e todas essas técnicas são passadas dos mais velhos para os mais novos, para eles aprenderem como que eles podem, através da natureza, retirar essas tintas e daí poder desenhar esses símbolos nos seus corpos. A terceira imagem é o amapazeiro. É essa árvore que produz esse líquido. Bom, com todas essas informações, eu queria propor uma atividade para vocês. O que vocês acham da gente fazer uma tatuagem? Ai, professora, vamos fazer uma tatuagem na nossa pele? Claro que não. Nós vamos pintar não vamos pintar o nosso corpo, nós vamos pintar no papel. Nós vamos fazer uma atividade e uma tira, como se fosse uma tatuagem, e depois nós vamos colocar ela no nosso corpo, no lugar que vocês quiserem, no braço, na perna. Você vai escolher e você também que vai criar a sua tatuagem. Eu vou explicar como. Então, crianças, lembram que no início da aula eu comentei com vocês que nós precisaríamos de um pouquinho mais de material? É esse material que nós vamos pegar para fazer a nossa atividade de hoje, para fazer a nossa tatuagem. Existem diversos tipos de tatuagem. Se vocês clicarem lá na internet e colocar tatuagens indígenas, vai aparecer várias tatuagens. Eu trouxe algumas aqui que inclusive possuem alguns significados. E
eu vou propor para vocês que aquela folha sulfite que eu falei para vocês pegarem lá no início da aula, que vocês dividam ela nesse sentido comprido, fazendo fichas assim. Essa largura que eu escolhi porque é a largura exata do local aonde eu quero colocar a minha tatuagem, que é no meu braço. Então, vocês precisam medir para que também vocês possam depois colocar aonde vocês escolherem. No braço, no pescoço, na perna, não importa. A gente vai criar a nossa tatuagem e depois nós vamos usar no nosso corpo, assim como os indígenas também colocam os seus símbolos através das suas pinturas. Então, dessa página sulfite, vocês vão poder cortar e deixar nesse retângulo mais fino para a gente então poder colocar no nosso corpo. Essa parte que eu fiz desse tamanho, eu só peguei a folha sulfite e separei em 3 partes, olha. Tá vendo? Eu cortei ela em 3 partes, que daí ficou esse formato que eu vou trabalhar com vocês. Mas eu vou usar uma só, né? Nesse momento. Eu vou fazer a minha tatuagem. E uma tatuagem que eu gosto. E eu trouxe alguns elementos para isso. Ai, professora, mas eu não sei desenhar muito bem. Se eu usar a canetinha direto, pode ser que eu erre. Se vocês quiserem, podem utilizar o lápis também. Desenha com o lápis, depois passa a canetinha por cima. Aí eu uso a borracha e apago o lápis, ficando só a canetinha ou o lápis de cor que vocês escolherem. Eu pensei numa, começando pelo preto. Tem muitas tatuagens indígenas que usam só o preto e tem muitas que eles também usam coloridas. Eu escolhi uma que eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. A representação desse desenho não existe um significado específico. Ela simplesmente é um desenho que foi utilizado por uma comunidade indígena para participarem de uma festa, de uma festividade, para eles poderem se preparar e levar nos seus corpos uma alegria, um significado de comemoração. Então, dentro deles, tinha alguns desenhos que utilizavam as cores não muito próximas a elas. Então, o azul ficava um pouco mais longe do azul, usavam também o verde, aonde por fora as imagens ficavam todas preenchidas, dentro de cada um dos símbolos ficavam algumas mais sem o preenchimento. E normalmente, não todas, mas normalmente as formas geométricas também são muito utilizadas. A representação, ela vem sempre acompanhada, muitas vezes, como disse lá no vídeo, por uma vontade, uma criatividade de cada um deles. E essa que eu escolhi foi uma representação que eu gostei, porque gosto dessas cores e achei que ia ficar bonito. Se eu fosse para uma festa indígena, eu levaria essa tatuagem no meu corpo. Lembra que eu falei para vocês que vocês também podiam, através de cola ou de fita adesiva? Então, nós vamos utilizar essa tinta adesiva para poder colocar no local que vocês escolherem. Eu escolhi colocar no braço. Opa! Agora vai dar certo. Eu vou colocar minha tatuagem no braço. E vou deixar como se ela tivesse sido feita na minha própria pele. Viu que bacana?
E vocês podem criar da forma que vocês quiserem. Olha só, eu fiz outras também. Eu fiz uma de uma cor só. Eu fiz, essa aqui é mais elaborada, né? Eu fiz uma bem simples, veja, só com alguns traços. Eu também fiz essa aqui, que tem vários triângulos e tiras. Olha essa aqui que eu achei, todas na internet. Bacana, né? Esse aqui representa uma folhagem, uma natureza que é muito importante para as comunidades indígenas. Então eu fiz vários desenhos, várias tatuagens. E vocês também, procurando na internet, vão poder fazer a de vocês, a que vocês mais gostarem. Ai, professor, eu gosto só de preto. Então você vai utilizar só o preto. Ai, eu gosto de colorido. Então você vai poder utilizar o colorido também. Eu vou deixar um tempinho para vocês terminarem a tatuagem de vocês. Crianças, eu acho que ficou excelente. Quem não conseguiu terminar, depois da aula termina. E não esqueçam, levem para a escola. Compartilhe com os seus colegas e com seus professores assim que vocês puderem, tá bom? Antes de terminar a nossa aula de hoje, eu quero apresentar mais 2 símbolos. Um deles é esse que vocês estão vendo aí na telinha. É o filtro dos sonhos indígenas americanos Ojibwa. Vocês já viram o filtro dos sonhos? Eu tenho certeza que quase todos vocês conhecem. Olhem esse aqui que eu trouxe para vocês. Esse é um filtro dos sonhos. Ele tem essa armação circular e tem toda essa teia, vamos dizer assim, esse emaranhado, que no caso desse aqui são barbantes, mas cada um pode fazer com fitas, arames, mas que precisa ter esse formato de teia. Sabe, existe um significado para isso. Inclusive, eu vou ler a história do significado desse objeto para vocês. Ele é muito comum. Eu já vi em vários lugares, em feirinha, na casa de amigos, em TV. Eu já vi, inclusive, muita gente com tatuagem
feita no corpo desse filtro dos sonhos, porque ele tem uma característica dos indígenas de um outro país, inclusive, que não é o nosso, são os indígenas americanos, que trazem um significado importante e conhecidos por muitas pessoas que também nem são indígenas. Eu vou explicar para vocês qual é esse significado através de uma história. Preste atenção. Existe um mito sobre ele. Por que ele tem que ser feito dessa maneira? Os videntes nativo-americanos ensinam que a grande aranha teceu a teia do universo para relacionar todas as coisas. Para eles, a aranha, ao mesmo tempo, é avó e criadora, ou seja, quem cria novas energias dentro da existência. Conta uma velha lenda dos nativos norte-americanos que um velho índio, ao fazer uma busca da visão no topo de uma montanha, lhe apareceu Iktomi, a aranha, e comunicou-se com ela através de uma linguagem sagrada. A aranha, então, pegou um aro de cipó e começou a tecer uma teia com cabelo de cavalo e também começou a fazer oferendas recebidas dentro desse objeto. Enquanto tecia, o espírito da aranha falou sobre os ciclos da vida, do nascimento à morte, e das boas e más forças que atuam sobre nós em cada uma dessas fases. Ela dizia: se você trabalhar com forças boas, será guiado na direção certa e entrará em harmonia com a natureza. Do contrário, irá para a direção que causará dor e infortúnios. No final, a aranha devolveu ao velho índio o aro de cipó com uma teia no centro, dizendo-lhe: no centro está a teia, que representa o ciclo da vida. Usa-a para ajudar seu povo a alcançar seus objetivos, fazendo bom uso das suas ideias, sonhos e visões. Eles vêm de um lugar chamado Espírito do Mundo, que se ocupa do ar da noite com sonhos bons e ruins. A teia, quando pendurada, se move livremente e consegue pegar os sonhos, quando eles ainda estão no ar. Os bons sonhos sabem o caminho e deslizam suavemente pelas penas até alcançar quem está dormindo. Já os sonhos ruins ficam presos no círculo até o nascer do sol e desaparecem com a primeira luz do novo dia. Então, crianças, ele é feito dessa maneira porque os sonhos ruins ficam presos nessa teia e os sonhos bons deslizam por sobre esses buraquinhos, passando pelas penas e chegando até a pessoa que está dormindo. As teias seguram os sonhos ruins e os bons passam por esses vãos, passando pelas penas. Bacana, né? Vocês sabiam que esse objeto, além de ser muito bonito, ele tinha todo esse poder? Então, se você tiver um na sua casa, cuide muito bem dele. E por último, eu queria apresentar para vocês um cachimbo. E esse objeto, eles são muito importantes para os Membiá-Guarani, que vivem na região do litoral paranaense. Ele é um cachimbo. Dentro desse cachimbo, eles colocam algumas ervas. E daí eles colocam fogo e assopram. Quando eles assopram, sai uma fumaça. E essa fumaça, eles acreditam que fazem parte de rituais aonde eles podem tanto curar as pessoas, como eles podem proteger essas pessoas. Esse cachimbo, ele faz parte do ritual indígena, mas a fumaça, ela não é só importante para os indígenas. Existem também em várias outras religiões o uso dessa fumaça para alguns ritos, como por exemplo, Umbanda, eles usam a defumação, tem os incensos nas religiões de matriz oriental, os incensários, que é da religião católica. A fumaça é considerada como se ela tivesse uma energia, e isso faz toda a diferença nos rituais, não só dos povos indígenas, como também de outras religiões. Viu que interessante a aula de hoje? Com esse último símbolo, nós chegamos ao final da nossa aula. E o que será que nós vamos aprender a semana que vem? Vamos aguardar.
Eu volto para a gente aprender um pouquinho mais.